Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, estamos iniciando de maneira excelente essa semana, meditando na palavra. Hoje, Neemias capítulo 7, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar, são os objetivos do nosso propósito. Vamos juntos, meu irmão, vá lá na descrição do grupo, tem um link para você convidar para o grupo de WhatsApp aqui do Propósito, e tem outro link para você ingressar conosco numa jornada inesquecível. Nessa semana aí, sai o material da semana 4, eu mando aqui no grupo para vocês, e também se você se inscrever lá e colocar o seu número de telefone, a gente manda pessoalmente aí para você todo esse material para que você possa estudar e também evangelizar as pessoas. Neemias capítulo 7 vai mostrar o fim da reconstrução dos muros. Os muros naquela época eram diferentes dos muros que nós temos aqui no nosso país. Nossos muros são fininhos, aquilo era uma muralha, irmãos, onde os soldados poderiam caminhar e permanecer nela, inclusive se posicionando para ataque. A muralha era uma proteção que a cidade tinha para que ela pudesse se desenvolver. O próprio texto vai dizer que a cidade era grande, mas os trabalhadores, as pessoas que estavam ali, a população era pouca. O que Neemias vai fazer? Neemias ele vai fazer um registro genealógico, porque ele quer que todos que estão ali na cidade, todos aqueles que vão servir no templo, sejam de fato achados aí merecedores, no sentido de direitos, né? Porque tinha que ser da descendência ali de Levi, para ser sacerdote tinha que ser da descendência de Arão. Os que não comprovaram a genealogia não tiveram esse direito mais. Agora, aqueles que comprovaram, eles estão registrados para que possam exercer o serviço do Senhor. No final do capítulo, mostra uma oferta dada pelos cabeças pelos cabeças dos chefes das famílias ao templo. A soma, trazendo para as referências que nós temos hoje, daria cerca de 10,88 quilos de ouro. Então, mais ou menos aí 10,800 gramas de ouro e 752 quilos de prata. Uma doação importante para quem está recomeçando, mas que não chegava perto daquilo que Israel foi no tempo de Salomão. No tempo de Salomão, a Bíblia diz que prata não tinha valor nenhum, tamanha era a riqueza e a prosperidade. No entanto, irmãos, nós recomeçamos de baixo. O povo está recomeçando e para recomeçar está excelente. Onde eu quero chegar aqui com os irmãos para aplicação? O texto lá no comecinho vai dizer que ele escolheu o seu irmão e escolheu também Ananias. Anani era seu irmão, e Ananias era fiel e temente a Deus. Então Deus escolhe pessoas tementes a Ele. São chamados os homens que são tementes ao Senhor, as mulheres que são tementes ao Senhor, para que possam cumprir algumas ordens. Quais são essas ordens? Neemias dá uma ordem que é a seguinte. Ele diz, até que o sol não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, e ponham guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. Então olha que interessante. Ele diz, abram as portas só quando o sol estiver aquecido. Em algumas versões traz o sol alto. Nós, irmãos, não devemos ser precipitados em abrir portas para a nossa vida. Nós podemos contar com a proteção do Senhor, podemos contar com tudo, mas não podemos dar porta para o inimigo, brecha para o inimigo. Por que Neemias traz isso? É claro que isso aqui era algo prático. Ele está falando que as portas não poderiam ser abertas até cerca de meio-dia, para que a cidade estivesse segura, os homens estivessem preparados ali, quem sabe para defendê-lo em caso de ataque. Mas, trazendo para a questão espiritual, nós podemos dizer que as portas só podem ser abertas quando nós estivermos enxergando tudo que temos para enxergar. Não seja precipitado, irmãos, em fazer acordos, em dar a sua palavra. Não seja precipitado, não abra as portas antes que o sol aqueça, antes que chegue meio-dia, que você veja claramente tudo que você precisa ver. Cuidado ao ser precipitado em abrir portas quando você não vê o que vem depois. Se você não vê segurança e você está abrindo a porta, é esse momento que o inimigo entra, e o inimigo aí pode nos atacar e nos atrapalhar naquilo que nós precisamos viver, atrapalhar no nosso relacionamento com o Senhor, atrapalhar na nossa comunhão com o Senhor, no nosso processo de santificação. Por isso, meu querido irmão, não abra as portas precipitadamente. E ele diz que ao fechar as portas, os homens, enquanto os guardas ainda estão de pé, fechem as portas. Então, os guardas deviam estar de pé quando as portas fossem fechadas. Geralmente o guarda fazia a vigília da noite. Então, à noite, os guardas devem estar de pé quando as portas forem fechadas. E por que isso, meu querido irmão? Por que os guardas deviam estar de pé quando as portas fossem fechadas? Porque muitas vezes nós não conseguimos perceber a presença do inimigo. Porque o inimigo, ele entra disfarçado. A gente acha que é uma coisa e é outra. Então, quando a gente aceitar dentro de nós alguma questão, nós não podemos fechar a porta e encerrar a questão. Nós podemos até fechar a porta e dizer, olha, há alguma coisa, existe um relacionamento nesse sentido com o que eu coloquei para dentro, mas eu não vou deixar de vigiar. As portas fecham, mas os guardas estão de pé. Você precisa vigiar, meu irmão, e orar em todo o tempo. Vigiar e orar em todo o tempo. Então, quando as portas estão fechadas, você precisa pôr os guardas de pé. Vamos dar um exemplo prático. Imagina uma amizade.
que você confia bastante, porque você, ao seu ver, não tinha nenhum problema, o sol estava quente, você olhou tudo que precisava olhar, aceitou aquela amizade, conviver com aquela pessoa, de uma maneira até mesmo mais íntima, se relacionar, conversar. Não feche a porta e diga que vai ser sempre assim, porque você precisa ter prudência e vigilância. Os guardas têm que estar de pé para avaliar se aquele relacionamento vai te aproximar de Deus, se aquele relacionamento, aquela amizade vai ser edificante para a sua vida ou vai te atrapalhar na comunhão com o Senhor. Por isso, põe os guardas de pé com a porta fechada. Tem hora para tudo, irmãos. Tem tempo de abraçar, tem tempo de deixar de abraçar, tem tempo de se aproximar, tem tempo de se afastar, tem tempo de falar e tem tempo de ficar calado. Cabe tudo dentro de uma vida, mas a gente não pode, nenhuma das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, deixar de vigiar. E diz assim o texto: fechem as portas e tranquem, ponham guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. Outra lição que a gente aprende: não adianta, irmãos, apenas o muro está protegido. Cada casa tem que ser uma barreira. E a gente tem perdido isso aí porque nós não temos tido a oportunidade de cuidar dos nossos filhos, de criar nossos filhos como nós gostaríamos. Às vezes nós ensinamos uma coisa em casa, um princípio em casa, chega na escola, querem impor outro valor. Então, cuidado com a sua casa, meu irmão. Se ponha de guarda na sua casa. Se a gente pensar no contexto, aplicando a ideia do Antigo Testamento, no Antigo Testamento a gente sabe que o templo estava ali em Jerusalém, havia uma muralha ao redor de Jerusalém. Então vamos pensar na igreja hoje como essa grande muralha. A igreja é a primeira barreira, vamos dizer assim. O inimigo vem atacar, muitas vezes ele vai tentar atacar a igreja para que a igreja mude a sua mensagem, para que essa mensagem então deixe todo tipo de convicção frágil, o muro caindo, para onde eles vão se direcionar? Para as casas, para as nossas famílias. Então, meu irmão, a sua casa tem que ser um local de constante vigilância. Aqui diz: fechem as portas e se tranque, ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. Então, cada um tem que defender a sua casa. É claro que aqui a gente tem que dizer que essa expressão pode significar uma guarita, tá? Onde cada soldado ali ficava, os guardas ficavam. Mas a gente vai aplicar isso aqui à casa. Na nossa casa, meu irmão, nós precisamos montar vigilância. Precisamos vigiar, orar e cuidar bem da nossa casa. Você sabe o que está acontecendo no seu lar, meu irmão? Você tem procurado saber se sua casa está em ordem? Quero perguntar para você. Você, de fato, tem acompanhado como estão seus filhos? Com quem seus filhos estão conversando? Com quem que eles estão andando? Você tem confirmado todas essas atitudes? Você sabe como está o andamento da sua casa? Sabe o que é importante? Então, se você não tem feito isso, meu irmão, se coloque de guarda, vigie, defenda esse campo com valentia, não deixe que o inimigo adentre a sua casa. De forma alguma, você tem essa missão dada por Deus. Diz o texto que a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. Por isso, meu querido irmão, a importância. O texto diz que a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. É assim mesmo. No local onde não há brechas para o inimigo, irmãos, nós não vamos encontrar uma grande multidão, não. Nós vamos sempre encontrar pouca gente. Muito espaço para edificar mais casas. Qual é o problema? As pessoas não têm vigiado. E o inimigo tem feito pouquíssimo esforço, precisa de um mínimo esforço para poder, muitas vezes, derrotar as pessoas. Nós temos que aprender, meu querido irmão, com essa história de Neemias. Mais uma vez eu vou repetir o que Neemias tem feito. Ele tem se submetido a Deus e o inimigo tem fugido dele. Então eu digo para você que o segredo é esse. Submeta-se a Deus. Resistir o diabo e ele vai fugir de você. E mais importante, irmãos, que nós vimos hoje, não dê brecha para o inimigo, não dê porta ao inimigo, não abra as portas, a não ser que você veja todas as situações e mesmo ao abrir, quando elas se fecharem, coloque guardas nos muros, a vigiar, e no primeiro momento, no primeiro sinal, reaja, meu irmão, haja, para que a sua casa seja edificada e para que a sua vida seja bem sucedida aqui na face da terra. Um grande beijo, amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.